E na construção, como que funciona essa questão assim? Porque, veja bem, vamos lá. A gente, como os arquitetos, a gente vai lá, cria o negócio lá, uma janela, por exemplo, e os bonitão da obra lá, vira e mexe, decide inventar a moda lá na obra. Você chega a verificar esses pontos na obra, assim? Cara, sim, né? Mas assim, o que acontece, cara? Eu sempre penso muito no macro, né? Por exemplo, quando eu vou fazer casas, assim, até a proporção de quarto e tal, eu começo a ver essas relações, né? Então tem coisa que não me importo tanto com algumas modificações, não tem tanta importância como algumas proporções. Existem proporções até de ambiente, tá? Que alteram. Só uma dúvida que gerou agora, para não esquecer, a questão da proporção, ela é só questão bela ou a questão de que as coisas funcionam com mais qualidade quando a gente segue esse padrão? Porque, assim, pelo que eu tô vendo, ela não tem só essa questão do belo. Ela tem a questão de associação à qualidade também. Sim. Porque, né, que nem você falou de planta, a planta nem sempre o pessoal vai olhar, não vai olhar de cima igual a gente olha, vai falar que é bela. Mas talvez tenha essa, acho que não sei se era isso que você ia comentar, talvez tenha essa questão de função, né? Isso. Por exemplo, vou responder com uma história, tá? Se você for olhar um templo grego, eles tinham algumas proporções que, depende do tipo de uso do templo, tinha uma proporção harmônica, tá? Tinha uma que era 100% proporção áurea, todas eram, tá? Mas tem umas que tinham um certo tipo de proporção de afinação que eles falavam, né? Tem algumas que eram oitavadas. O que é oitavada? Se você for pegar na música, é dó, dó, né? É uma oitava. Ou seja, um lado tem que ser o dobro do outro. Isso é oitava. É um tipo de proporção também, tá? Outro é 2, né? Isso de planta, porque tem algumas funções, tá? Mas quando tem a proporção áurea, a planta, a altura também tem que estar em proporção. A largura vai derivar também da altura. Que legal. Ou então o comprimento vai derivar também da altura. Quando você quiser fazer uma catedral, por exemplo, alta. Ou seja, tudo tinha uma proporção, né? Depende daquilo que você fosse querer fazer, o uso daquilo. Pra você ter ideia como essas coisas funcionam, quando eu comecei a dar aula no Fernando Prestes, há anos atrás, tinha uma turminha que ela era o pessoal do ensino médio. Tinha uma professora chamada Dinamene, que ela estava grávida na época, né? Isso foi uns 14 anos atrás. E daí eu substituí ela à tarde, na aula de desenho artístico, né? E falando pra mim, você vai dar aula pro primeiro A, uma coisa assim, primeiro B, esse nome de turma aí. Eles são ótimos. Agora o primeiro D, né? Aquelas coisas assim, né? Primeiro M5, não lembro, alguma coisa assim. Acho que é primeiro M5, uma coisa assim. Esses, olha, sou encapetado, né? Quando eu cheguei assim na sala, desse primeiro M5, eu vi a proporção da sala, a altura da sala em relação à largura. Eu subi e falei, posso mudar de sala? Como assim? Tem alguma sala vazia? Tem a laboratório tal, não sei o que lá em cima, daquela tipo coisa de desenho, ela tava livre. Eu subi com o pessoal. Eles ficaram em silêncio. Caramba. Entende? Ou seja, depende do uso que você vai fazer, a proporção te ajuda. Entendi. Se você quer acalmar alguém, tem certos tipos de acorde que você toca no instrumento musical que ele acalma. Ou seja, como tudo é frequência, a forma é frequência, a cor é frequência, a música é frequência, então tudo é frequência. Então a regra para todas... Agora eu tô curioso pra saber qual que é a frequência que acalma. De música? Na construção. Assim, na construção? Que nem você falou que deixava o pessoal agitado. Cara, porque assim, o que aconteceu? Lá era uma largura pequena com uma altura desproporcional. Tava assim, muito esquisito. Tipo, a gente tinha 4,5 metros, sei lá, de pé direito o negócio. Uma sala lá que são altas, né? Na parte de baixo, sabe? Essa proporção em relação à largura tava péssima. Só de olhar eu já sabia. Eu falei, vamos subir? Até pro professor da aula é incômodo. Entendi. Né? Já viu, por exemplo, casa? Que a casa, pé direito duplo é lindo. Mas depende da casa. Entende? Se a casa depende for muito estreito tal, fica esquisito. Né? Fica um negócio ruim, fica desconfortável. A pessoa entra na casa, a pessoa não se sente aconchegada. Sim. Entende? Você fala, por que na outra casa que é pé direito duplo é tão aconchegante e na minha eu não consigo ficar na sala? Vocês vão ver, eu tô falando que muitos de vocês têm isso aí na casa. O pessoal deve estar em casa olhando, analisando. Entendeu?
Por quê? Porque, cara, isso é real. Né? Então, assim, depende da proporção da altura do teto, da largura, tudo isso influencia no seu comportamento na questão de aconchego mesmo, de você se sentir acolhido. Entendi. Então, quando você não tem a proporção de lateral como, né, ou seja, muito estreito, por uma questão muito alta, isso gera exatamente estresse, incômodo. Ó, conhecimento tá em todos os lugares, né? Existe, por exemplo, assim, lojas maçônicas, por exemplo, né? Dentro de um templo maçônico, né, de uma loja, tá em proporção áurea. A planta, a altura, tudo tá em proporção áurea. Entendi. Ou seja, isso é para tudo. A Catedral de Notre Dame, ela é inteirinha em proporção áurea. Caramba. Tudo, 100%. Pegar essa régua. Quando eu fui morar em Lima, lá no Peru, eu andava com essa régua, né? Eu gostava muito de ficar estudando proporção nas coisas. Eu só achava que era uma arminha isso daí. Cara, uma vez eu fui no museu Mali, né, em Lima, que o segurança foi perguntar o que era isso. Porque eu ficava apontando nas coisas e o cara achou que eu fosse furar algum quadro. Eu falei, não, cara, fique tranquilo, isso que é uma régua. Então, assim, lá nesse museu, por exemplo, quando eu fui pra Lima, né, primeira vez, primeiro eu fui para dar uma palestra, né, e depois eu fui pra morar. Eu fiquei 18 meses lá. E dei aula, trabalhei lá, né. Mas quando eu fui a primeira vez, eu fui assim super curioso, porque como eu gosto de viajar e estudar história, saber para chegar lá, não chegar cru, né, não passar vergonha, né? Então assim, né, como eu cheguei preparado, eu percebi que as praças do Peru, a largura das praças em relação à altura dos prédios dos antigos era em proporção áurea. Caramba. Por exemplo, assim, imagina que tem um retângulo, outro retângulo, ou seja, a largura da praça era o dobro da proporção de uma altura de um prédio. Então você chegar e falar, nossa, que praça linda, que delícia, entende? Porque tem uma relação harmônica da praça em relação aos edifícios em volta, que eram todos históricos, né? A Catedral de Lima, claro, é diferente, uma altura muito maior, né? Claro, tem que ser, porque é uma igreja e tal, né? Mas aí quando você vai medir a fachada, a régua, é inteirinha, cara, de ponta a ponta. Quando você entra na catedral, é tudo em proporção áurea. Caramba. Todas as pinturas, todas em proporção áurea e cheio de triangulações. Né, de conhecimentos maçônicos e tal, né? Então, assim, cara, isso aí tá em tudo. Quando eu fui nesse Museu do Mali, eu ficava vendo a régua, as obras de arte e tal, é tudo em proporção áurea. Se você for a pintura da Capela Sistina, Deus está ali esticando a mão, né? E o homem ali assim, meio assim, né? Meio assim, né? Então, assim, o homem tá lá pra tocar a mão de Deus, né? E Deus tá esticando a mão e tal, não sei o quê. Deus, ele tem proporção 1. Eu medi com a régua. Na minha palestra eu mostro. Caramba. Do pé de Deus até a ponta do dedo tem 1. E da ponta do homem, de Adão, né, até a ponta do pé aqui tem 0,618, porque ele tá com a curvatura assim. Entende? Até nisso o cara usou. Ou seja, Deus é o todo e o homem é a parte desse todo. Mas você acha que tudo isso é proposital claro ou tá no subconsciente do ser humano? Com certeza era, porque nessa época... Tudo? Sim, na verdade era uma regra. Tinha que ser. Entende? Então ele riscava ali a proporção. Claro. Sim, tinha que ser. Entendi. Mas hoje, na atualidade, você acha que tem muita gente que faz projeto, faz um... Arquitetos conheci muito poucos, né? Conheci um cara em Portugal, quando estive na Espanha, conheci um cara que usava, né? Até esse cara, depois, mais tarde, eu fiz um projeto com ele aqui em Sorocaba. Caramba. Né? Eu que assinei e tal, mas um prédio ali, um edifício de kitnets ali no Trujillo, né? Alto Trujillo. E quando eu estava em Lima, ele foi passear, a gente se encontrou lá, a gente jantou Caramba. junto, ficamos bastante amigos, assim. E ele foi o primeiro cara, assim, que a gente conversava abertamente sobre isso. O primeiro cara que eu conversei abertamente também não torceu a cara. Achando que eu era careta, sabe? Porque você acha que o pessoal se aprende muito na questão eu sei que religião na Europa, e tal? Na Europa eles aprendem isso na faculdade. Entendi. Na Europa aprende. Entende? Isso eles têm na aula. E isso também nunca se ensinou aqui no Brasil, então? Você acha? Só em palestra. Na parte de arquitetura? Não. Cara, é estranho, né? Porque isso daí é base, né? É base até da construção da eu da nunca arquitetura em geral. dei uma palestra para arquitetos sobre isso. Em Caramba. nenhuma faculdade de arquitetura. Só de engenharia. Até para músico. Nossa, você... Faz 15 anos que eu dou essa palestra. Caramba. E se quiser, cara. Você tá brincando. Sim, sério.
Você tem que começar a sair oferecendo. Para designers e interiores eu dei muitas vezes. Inclusive começou por eles, né? Foi no Frame Press que uma vez uma aula eu citei sobre isso e a sala inteira entrou em loucura. Essa proporção, ela é só, vamos dizer, na medida? Ou a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo ali. Vou usar duas cores que, né, igual da, sei lá, que nem essa questão de 1/3 e uma de outra cor também. É isso ou não? Por exemplo, uma almofada de uma cor e duas de outra cor só para dar uma proporção nesse sentido de peso de cores também ou não? Cara, eu nunca pensei nisso. Eu acabei de pensar pensando na unidade, no caso, né? Boa pergunta. Que doido, né? Que boa pergunta, cara. Acabei de ver. Eu creio que sim, porque assim, até tô vendo aqui uma imagem do céu ali, né? Então assim, talvez na natureza, até as cores tem uma combinação em frequências. Tem um padrão. Talvez essas frequências estejam essa proporção, creio eu. Como que eu falei pra você, quando você conhece o tamanho de dedo de Deus, você imagina o tamanho da proporção de Deus. Entendi. Essa é a relação. Eu tô perguntando porque, assim, o que eu tava pensando? Porque quando você coloca uma casa inteira de uma cor só, ela fica sobrecarregada. Agora, quando você tem uma variação de pintura, tons, de materiais, tons, né? Tons, né? Ele já fica um pouquinho mais harmônico, né? Aí que tá o papel do arquiteto, né? A gente, assim... A gente aprende muito por osmose, né? Quando a gente começa a ver muita coisa bela, interessante, né? Por isso que eu acho que é muito fundamental a aula de história da arquitetura, até para você acostumar os olhos. Sim. Né? O arquiteto, ao contrário de uma pessoa leiga, não, assim, uma pessoa leiga, eu tô falando assim que não tem conhecimento nenhum sobre design, sobre nada, né? Um leigo vai ver uma fechadura de porta e fala, ai que lindo, vou comprar para minha casa. Chega lá, fica um Frankenstein, a casa, né? O arquiteto não, o arquiteto, design interiores e tal, ele tem essa noção do macro pro micro. Isso que nos diferencia, né? Que a pessoa contrata a gente por isso, né? Então a gente treina os olhos, quando a gente vê essas obras antigas, você vai acostumando. Gosto é repertório, né? Não tem como, tem que ter repertório. Sim. A gente começa a ver, através da repetição, a gente sabe aquilo que funciona e que não funciona. E tem aquela questão da semente lá. Exatamente. Também aplicado nessa Pra tudo, né? Pra tudo, né? Então, creio eu que a gente, por si só, a gente tem um pouco esse feeling da gente saber decorar um local, aplicar os materiais, não exagerar, né? Por questão dessa. Eu creio, tá? Eu creio. Eu nunca pensei nisso, cara. Você fez eu levantar uma nova... Tá bom, já, alguma coisa já saiu daqui pra... Sairei maior daqui. Você que acabou de assistir esse corte com o Leandro Rodrigues, se quiser, tem mais cortes aqui na lateral. E não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.